em favor dos críticos. No vídeo de hoje eu quero apresentar uma reflexão muito breve de um texto de Nietzsche, aquele filósofo que eu já apresentei aqui alguns textos dele. Hoje quero apresentar outro do livro Humano, Demasiado Humano, volume 2. Trata-se de uma construção interessante no conjunto do pensamento de Nietzsche, que a tua obra tem uma separação por muitos autores em 3 períodos. O primeiro período, o segundo e o terceiro. O primeiro com críticas e análises em relação à questão da tragédia, escritos trágicos. O segundo período do humano, demasiado humano, fundamentalmente aquele que vai marcar críticas ao cientificismo. E terceiro, aquele que começa ali com Aurora. Você vai ter ali desenvolvidas algumas das principais ideias de Nietzsche, como a vontade de potência e também o além-homem. Muito bem, dentre essas questões todas que tem a ver com o autor, eu quero falar especificamente de uma passagem, mas antes eu quero pedir teu like. Agora é a hora de você curtir esse vídeo, já divulgar para colegas assim que terminar, porque eventualmente pode ser que outras pessoas se interessem também por uma reflexão filosófica, e por que não aproveitarmos aqui o YouTube para isso. A plataforma nos ajuda quando você dá o like, e outras pessoas também recebem a notificação e podem acompanhar este e outros vídeos. Vamos juntos? Então vamos lá. Em favor dos críticos. É curto demais e é uma analogia com insetos. Eu penso que vale a pena ler Nietzsche, não apenas por seu estilo de escrita, mas também por sua originalidade, sua criatividade em torno daquilo que pretende e escreve. Em favor dos críticos. Os insetos não picam por maldade, mas porque também querem viver. Curioso, né? Os insetos não picam por maldade, mas também porque querem viver. Aqui a analogia. Igualmente os nossos críticos. Eles querem nosso sangue, não nossa dor. Olha só que interessantíssima passagem, curta e direta, em favor dos críticos. No sentido de que os críticos, efetivamente, eles querem nosso sangue, não a nossa dor, e, portanto, eles estão, de certo modo, sugando por necessidade. Na medida em que os insetos não picam por maldade, mas porque querem viver, os críticos também querem viver e querem nosso sangue, no sentido de que se trata do próprio trabalho, do seu labor. O crítico não tem outra forma senão empreender a crítica aos nossos escritos, às nossas ideias. E por isso é importante lidar bem com críticos e com a crítica. Se alguém critica o conteúdo desse canal, por exemplo, eu fico muito feliz e satisfeito, sobretudo quando a crítica é adulta. Porque quando a crítica é leviana, xingamento, aí a gente só ignora, porque a gente sabe o lugar de cada um. Mas quando se trata de crítica pontual, coerente, com argumentação, não tem alguma coisa diferente que nos alegre mais. Então, em favor dos críticos, vamos nos lembrar que eles querem o nosso sangue e não a nossa dor. É óbvio que aqui a ideia de Nietzsche está na perspectiva de que eles têm uma necessidade de empreender a crítica. Então não é uma crítica pela crítica para nos, nos deixar assim tristes, nada disso. É por uma necessidade mesmo, típica a do próprio inseto, que não por maldade, mas por necessidade, porque querem viver, que picam, não é? É um trecho muito curto, e aqui fica a recomendação para que vocês compreendam e leiam O Humano, Demasiado Humano. É claro que você não leu Nietzsche ainda, você pode começar nesse livro, não tem nenhum problema com isso, mas você pode também iniciar com textos do primeiro período, por exemplo, O Nascimento da Tragédia, A Filosofia na Arte Trágica, dentre outros. Mas não tem muito assim essa coisa de uma regra, eu vou iniciar por esse livro, porque... Não. Você pode fazer isso do ponto de vista do teu método, mas não necessariamente da apreensão dos escritos do filósofo. Esses textos, sobretudo aqui Humano, você pode ler a qualquer tempo, inclusive você pode selecionar um capítulo determinado para análise, para pensar, para ler com uma espécie, como se fosse uma obra de arte em que você vai apreciar
Leia sem muita preocupação de entendimento, mas simplesmente para deixar fluir um tipo de filosofia que nos alimenta, porque nos tira do lugar comum. Isso que importa muito, isso é um pouco típico da própria filosofia no sentido amplo. Samuel Mendonça, topa pensar, inscreva-se nesse canal, dê seu like, agora é hora de compartilhar com as pessoas que você pensa que também pensam. E daí, se pensam, talvez possam apreciar esse vídeo. E se não, vão poder fazer a crítica, e daí a gente vai apreciar também. Fiquem bem, boa semana, até!